Ô, gente, eu vou fazer uma crítica aqui ao jornalista Felipe Campos. Eu não sou muito de ficar vendo notícias de famosos, mas eu acho que ele é bom naquilo que ele faz. E de vez em quando a gente vê corte na internet porque é isso que funciona, né? Então, e o Felipe tá com um canal dele que ele tá abrangendo a linha editorial. Ele tá falando de política, ele tá falando de famosos e tudo mais, também de política, para não ficar redundante. Aí ele foi fazer uma crítica sobre o Ivan Barão, um ativista da causa da pessoa com deficiência. E ele criticou o Ivan porque o Ivan foi falar do Lula, que ele subiu na rampa lá do Lula, quando o Lula ganhou, e o Ivan criticou o Lula, e o Felipe fez um videozinho de muito mau gosto, falando de bem feito, que ele não subiu a rampa, como se o menino não tivesse a expressão dele tanto de criticar quanto de apoiar, né? Eu não faço isso porque eu sou um jornalista político, de editoria política, não um jornalismo de viés político, mas de editoria política. Então não me cabe bem ficar exercendo bandeira, puxando bandeira. Mas o Ivan está do direito dele, porque vivemos uma democracia. E o que me chamou a atenção no discurso do Felipe é que ele ficou falando bem feito mesmo. Bem feito por quê, Felipe? Porque pessoas com deficiência que não têm condição vão ficar sem o benefício? Eu acho engraçado vocês que falam que são de direita ou que não têm viés, que vocês são isentos, né? Eu adoro ver que quando vocês falam de pobre que não tem condição, vocês são o primeiro a apoiar, né? Você fala que nós precisamos de corte de gastos. Precisamos, Felipe. Mas é preciso te lembrar que muito, enquanto você ficava falando de famosos, né? Coisa que eu acho irrelevante, né? Eu vejo porque o algoritmo me manda. Quando vocês falam de coisas irrelevantes, eu já estudava de política muito cedo, tá? Eu sempre disse sobre política e entendo. A questão do corte de gastos não é uma questão só do governo federal. O Lula precisa fazer, é uma coisa que ele precisa fazer, é uma coisa que ele precisa e nunca, acho que ele nunca teve disposição política para fazer. Mas o Congresso também precisa, a sociedade civil de alguma maneira, como o Congresso e também o Judiciário, precisa fazer. Então, por que que precisa tirar de pessoas que precisam e pessoas que têm sua deficiência? Não querem pagar benefício? Eu acho ótimo. Então, vamos fazer uma política de cotas que realmente funcione, né? Uma política de cotas que realmente faça com que o deficiente chegue ao trabalho, calçados, um serviço de transporte público que seja adequado, que não precise. Eu falo isso, Felipe, porque eu sou deficiente físico e sou jornalista, mas muitas vezes eu fico desamparado porque o meu salário não condiz com o que eu deveria ganhar como jornalista, tá bom? E vem você, ou vem outros tantos, ficar falando de deficiência ou de benefícios que as pessoas ganham, como se a gente quisesse ganhar isso. Eu não concordo com o Ivan, tem muitas coisas que eu não concordo com ele, mas ele não é jornalista, ele não tem obrigação de saber. E eu sei, Felipe, e eu sei. Então, eu achei muito desnecessário. Eu acho que quando você vai se colocar politicamente, eu acho que você é muito errado, você é muito. eh, Você não tem o conhecimento de política. Eu acho que você deveria ficar no seu mundinho de entretenimento, tá certo? Te respeito muito, eu acho que você, para a sua editoria, não tem igual. Só que já vem algumas manifestações que eu acho que não condiz com a realidade. E eu acho que, e a sua opinião, eu acho que é muito bem-vinda. Só que o que me incomodou foi o bem feito mesmo. Por quê, Felipe? É uma pergunta que eu volto a você. Por que bem feito? O político, sendo Bolsonaro ou Lula, tem que atender a todos igualmente perante a Constituição. E perante a Constituição é obrigado a dar educação, emprego ou
fazer com que as pessoas tenham a sua dignidade mínima atendida. Eu só não gostei do comentário, bem feito mesmo. Bem feito para quem, Felipe? Para pessoa com deficiência? Isso não é direita. Vai estudar um pouco de política de direita e esquerda. Talvez aqui no Brasil, como é uma questão muito refratária, talvez seja. Assim, bem no mundinho brasileiro. Mas eu sou jornalista, sou portador de deficiência e comigo o buraco é mais embaixo. Como eu também sou jornalista, como o senhor também é, eu vou colocar o vídeo do senhor na íntegra, porque eu respeito a Constituição e respeito a liberdade de expressão. Quero que você aí do canal dê sua opinião aqui, curta, compartilha. Gabriel Matias para o Fatos e Notícias. Até. Isso é ótimo, né? O Ivan, que foi aquele deficiente, inclusive, que subiu com Lula no dia da posse, na rampa ali da esplanada dos... ali em Brasília, pronto. Ele simplesmente foi para as redes sociais detonar o Lula. Então eu queria que vocês dessem o vídeo primeiro, ele subindo, e depois ele acabando com o presidente. Bora ver. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. A primeira delas é impor o cadastro biométrico para ter acesso ao direito e a atualização a cada 24 meses. Tá, mas qual a necessidade disso? Só vai servir como uma barreira ainda mais para burocratizar, e outra coisa, deficiência é algo permanente. Ninguém vai deixar de ter a cada 2 anos. E sem falar que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capacitismo. Mas não para por aí, outra alteração bastante cruel foi a mudança do cálculo para ter acesso ao BPC. Incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar, ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo, não ao PL 4614. Vamos lá, Ana Carolina Curveiro, da Gazeta do Povo, jovem com deficiência que subiu a rampa. Tem o vídeo dele subindo a rampa, Titi? Subiu a rampa com Lula, critica medidas do governo contra BPC, tá? O influencer Ivan Baron, ativista pela causa das pessoas com deficiência, que participou da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, criticou a proposta de cortes de gastos do governo federal que pretende alterar o benefício de prestação contínua, o BPC, tá? A medida que prevê regras mais rígidas para a liberação do BPC está sendo definida na PL 4614 de 2024 em tramitação na Câmara dos Deputados, tá? Baron, que tem paralisia cerebral, publicou um vídeo nas redes sociais chamando a medida do governo do Lula de retrocesso. Ué, mas você não estava lá com ele no dia levantando o braço, andando, fazendo tudo? Ah lá, olha, viva, o amor venceu, né? Não foi você? Então, aí é o seguinte, ele explica que o BPC é um direito recebido por milhares de pessoas com deficiências e vulnerabilidade econômica. O benefício é pago. Pessoas a partir de 65 anos ou com deficiência com renda familiar per capita menor que 25% do salário mínimo, valor equivalente hoje a R$ 353.
ou, em casos excepcionais, abaixo de meio salário mínimo. Uma das alterações criticadas por ele é que impõe o cadastro biométrico para ter acesso ao direito, além da atualização de cadastro a cada 24 meses, tá? Abre aspas, qual a necessidade disso? Só vai servir para uma barreira ainda mais para burocratizar. E outra coisa, deficiência é algo permanente, ninguém deixa de ter a cada 2 anos, disse Barron. Abre aspas, sem falar o que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como elas que têm incapacidade para uma vida independente para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capaticismo. Criticou o influencer. Barron ainda criticou como bastante cruel a mudança do cálculo, inclusive para ter acesso ao BPC. Abre aspas, incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar, ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiências não devem pagar a conta disso tudo, declarou. A proposta que altera o BPC vem sendo bastante criticada, inclusive por integrantes do PT e apoiadores do presidente Lula. O Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução recomendando um debate com o governo sobre os impactos da proposta que envolve o BPC. A equipe econômica estima que a mudança de cálculo do BPC pode gerar uma economia de 12 bilhões até 2030. Pasmem, tá? O governo busca aprovar o pacote de corte de gastos antes do recesso parlamentar. Previstos para o começo de 22, o governo busca aprovar o pacote de corte de gastos antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 22 de dezembro. No entanto, enfrenta a resistência dos parlamentares em meio à insatisfação com as regras de repasse de emendas. Eu vou dizer um negócio